Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Deus, pela tua graça, pelo teu amor. E peço, Senhor amado, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a vida da Patrícia, que ela possa, Senhor, ser a tua boca neste momento. Nós precisamos ouvir a tua palavra, ó Deus, e eu sei que virá através dela. Usa a tua filha com poder e autoridade. Queremos te louvar, queremos te agradecer, hoje para tudo sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Ai, que alegria estar aqui. Deus abençoe a cada um de vocês, a paz para vocês que estão em casa nos assistindo. Eu confesso que a gente deu uma saidinha, né? Ficamos alguns cultos sem estar aqui. Eu estou morrendo de saudade de vocês. É muito bom viajar, é muito bom estar com a família. Mas, gente, como é bom voltar para casa. Como é bom estar aqui na igreja, voltar para estar em comunhão com os irmãos, congregando juntamente com vocês. É muito bom. E eu quero desejar um 2021 repleto de desafios, mas com muitas vitórias da parte do Senhor para cada um de vocês que está aqui e a vocês também que estão nos assistindo. Amém? Nós vamos, então, iniciar o nosso Aviva de 2021 lendo o livro de Filipenses, o capítulo 1, nós leremos os versos 3 a 11. Filipenses 1, de 3 a 11. Mas antes de começar, eu quero falar um pouquinho ainda sobre Réveillon, que assim, todo final de ano, há muitas superstições, né? As pessoas compram roupas da cor não sei das quantas, a roupa tem que ser nova, tem que quebrar uma garrafa, um prato, tem que pular 7 ondas. Tem tanta coisa envolvendo o Réveillon, né, gente? Mas eu quero declarar algo para vocês da parte do Senhor. Não adianta nada disso, porque o sacrifício perfeito já foi feito por mim e por você, para que a gente tenha a vida eterna. Então, a gente até pode, e é bonito comprar uma roupa nova para o Réveillon. Eu, por exemplo, estava de pink, porque é a cor que eu mais gosto. Mas nada dessas coisas vão mudar em nenhum detalhe o seu 2021. Não adianta, porque o Espírito Santo vai falar conosco através da mensagem, inclusive. Esse ano ele está querendo atitude, né? Da nossa parte, porque o tema é viver e praticar o amor de Deus. Não é só declarar, dizer que ama, postar coraçãozinho no Facebook, não. Ele está exigindo atitude da gente. Ele quer ver a gente praticando esse amor, né? E eu tenho certeza que nós conseguiremos, porque nós cantamos aqui, eu quero relembrar o refrão. Que na força do Espírito Santo... É na força da Patrícia? Do Paulo? Não. É na força do Espírito Santo. Nós viveremos e praticaremos o amor de Deus em 2021. Então não tema. Não se preocupe, não se desespere, porque eu confesso que quando a gente recebe o tema, a gente já começa, eu pelo menos, né? Já começo a pensar que eu quero fazer, eu quero viver aquele tema, porque eu sei que o Senhor deu no coração do pastor, aí você já começa, ai meu Deus. Mas como é que a gente vai fazer isso? Não precisa se preocupar, porque é na força do Espírito Santo que nós vamos vencer mais este ano, amém? Então, passamos à leitura. Diz assim a palavra de Deus. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha
de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Podemos assentar. Paulo está escrevendo a carta de Filipenses a Filipos, né? E ele está preso, né? Tanto que ele fala, né? Nem corrente vai, né? Ele está preso em Roma, e o cárcere em Roma era um lugar muito frio, muito desconfortável, sujo, fedido, mal cheiroso. Então, talvez Paulo estava vivendo uma das piores situações da vida dele. Mas ao invés de se lamentar, ele escreve uma carta, sendo grato pelo povo de Filipos, né? Então, eu quero começar falando conosco nesta noite sobre o nosso eu. Porque Paulo está lá preso, vivendo uma das piores situações da vida dele. Mas ao invés de se lamentar ou de murmurar, ele está sendo grato. Eles têm ousadia e alegria para escrever uma carta em demonstração de amor àquele povo, né? Porque nessa carta, se nós lemos todos os capítulos, nós vamos ver que são muitos ensinamentos e lembretes de Paulo para aquele povo, né? E da mesma forma, o Senhor traz ao nosso coração nesta noite alguns lembretes da parte dele, para que nós possamos começar o ano de 2021 conseguindo praticar, exercitar e viver o amor de Deus nas nossas vidas. Mas, normalmente, quando nós estamos numa situação não nem parecida, né, com a de Paulo, mas numa situação de dor, de sofrimento, de angústia, de mágoa, de ofensa, nós imediatamente somos levados a um local de lamentação. Coitado de mim, que pena, olha o que ela fez comigo, olha o que ele fez, olha aquilo que fulano falou, olha o que Deus permitiu acontecer na minha vida, olha como eu estou aqui, olha o coronavírus. São tantas as situações que nos fazem chegar a um local, e muitas pessoas chegam até a ficar em depressão, porque não conseguem enxergar que este lugar não pertence a nós. É uma mentira do inimigo para nos tirar da presença do Senhor, para fazer-nos pecar contra Deus, que é o pecado da murmuração. Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos de algo, nós estamos nos colocando no lugar de Deus, como se Deus não soubesse o que Ele está fazendo. E nós sabemos que nós não temos nem como chegar perto da sabedoria, do conhecimento e dos planos que o Senhor tem. Mas Paulo, então, com esta primeira carta, esses primeiros versos, ele vem nos demonstrar que mesmo diante de coronavírus, de falta de emprego, de doença, enfermidade, de o marido traiu, a esposa traiu, o amigo traiu, a mulher falou mal, enfim, seja qual for a situação, o nosso dever, a nossa posição como cristãos deve ser sempre de agradecer. Ele começa a carta agradecendo. Ele sauda os irmãos e agradece. Sou grato. E nós precisamos começar a exercitar o viver e praticar o amor dessa forma, sendo
gratos. Sou grata, Senhor, por este dia. Sou grata por esta chuva. Sou grata, Senhor. Se o Senhor permitiu esta situação, é porque o Senhor tem algo para a minha vida. O seu propósito é muito maior. Eu sei que o Senhor vai me ajudar. Eu sei que o Senhor vai me levantar. Eu sei que eu tenho algo a aprender neste lugar que o Senhor me colocou. E é aqui que eu quero viver. Eu quero viver o seu melhor. Se é um deserto que eu tenho que passar, que o Senhor esteja comigo, que o Senhor possa me ajudar. Sou grata, Senhor, por tudo que o Senhor tem permitido na minha vida. Esta é a primeiro ensinamento de Paulo para que possamos viver o nosso tema de 2021. Quando nós deixamos de lado este lugar de comiseração, de coitadinha, ai que dó, puxa, só comigo. Então nós conseguimos receber o refrigério do Senhor. Porque nós deixamos aquilo que é a nossa carne de lado e vamos nos preocupar com o reino do Senhor, que é o viver e praticar o amor de Deus. Nada mais é do que viver o reino de Deus, que foi o que o Senhor Jesus veio nos explicar e nos ensinar aqui na terra. Claro que muitas vezes nós ficamos com dúvida, bate aquela ansiedade, sim, porque somos humanos, o Senhor conhece, o Senhor sabe exatamente até onde a gente consegue chegar. O Senhor conhece o nosso limite. Mas quando nós lembramos que é na força do Espírito Santo, então nós conseguimos nos alegrar. Então nós conseguimos agradecer. Então nós conseguimos ser gratos mesmo em meio à tempestade. A segunda mensagem que Paulo quer falar conosco é: quem é por nós? Ele quer trazer para nós uma certeza de que aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida é fiel para cumprir até o dia de Jesus Cristo, ou seja, até o dia que o Senhor voltará. E Ele está voltando, amados. Ele está tão perto, Ele está à porta, Ele está chegando. Nós podemos sentir. Então nós precisamos, para poder praticar e viver o amor de Deus, ter certeza de quem é por nós. Como amar, como viver o reino de Deus? Como viver por todas as coisas? Como viver em busca do que é do Senhor e esperar as demais coisas serem acrescentadas? Lembrando de quem é por nós. Lembrando, porque Paulo diz que eles têm certeza. O texto, esse versículo começa assim: tenho certeza que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, cumprirá, não desistirá. Então nós não precisamos temer. Vai haver momentos de medo? Vai. Mas o amor lança fora todo o medo. Quando nós lembramos do amor que o Senhor Jesus tem por nós, nós conseguimos ter a certeza de que aquele que começou a boa obra é fiel. Quando nós temos a certeza de que toda a nossa história, de que todo o nosso viver está nas mãos do Senhor, não importa o que vai chegar até nós. Pode vir coronavírus, pode vir desemprego, pode vir câncer, pode vir tantas situações que nós temos ouvido. Vai ser fácil? Não, mas na força do Espírito Santo, nós conseguiremos. Porque nós nos fortalecemos no Senhor. A palavra fala, quando a gente se reveste da armadura de Deus, nós nos fortalecemos nele. Nós buscamos força no Senhor. Não temos como, pela nossa própria vontade,
pelo nosso próprio querer, pelos nossos próprios desejos, pelo nosso próprio braço, conseguir vencer. Em hipótese nenhuma. Faremos a nossa parte, mas quem nos conduz, quem nos orienta, quem é fiel para cumprir a boa obra é o Senhor. A nossa parte é viver e seguir aquilo que a gente tem ouvido. O ano de 2020 foi um ano de busca. Nós nos enchemos, nós nos preparamos, nós buscamos, nós nos prostramos aos pés do Senhor. Nós adquirimos muito mais conhecimento, nós crescemos espiritualmente, para que em 2021 nós possamos viver e praticar o amor de Deus. Quando nós estamos pautados na palavra do Senhor, quando nós temos uma vida em exercício e prática da mensagem de Deus, nós sempre, quando nos deparamos com qualquer situação, vem à nossa memória um versículo. É assim com você? Comigo é. Porque nós estamos, na maioria das vezes, eu não lembro qual o livro, nem o versículo, nada disso. Capítulos, não, eu não cheguei ainda nesse ponto. Eu não tenho a mesma capacidade que o pastor Almeida. Ele conhece, ele já decorou, eu não. Mas de tanto ler, eu sei que está lá. De tanto ouvir através da leitura, nós sabemos. Quantas vezes nós estamos declarando, conversando com um amigo, com uma amiga, e vem os versículos, e você fala, a Bíblia diz. Não precisa. O que importa é que você ouve o Senhor falar com você. Porque quando a Bíblia diz, é Deus falando com o seu povo. Então, quantas vezes a gente é confrontado, ou a gente é questionado, mas se nós temos um hábito, se nós temos uma vida de busca, de viver com o Senhor, nós imediatamente temos base para viver e praticar o amor de Deus. Que é o que nós vamos precisar. Este ano é um ano de atitude. É um ano de trabalho. É um ano onde nós vamos ter que demonstrar, expressar, não só com palavras, com atitudes, o amor pelo nosso irmão. Porque o reino de Deus precisa avançar. O tempo é curto. O Senhor está voltando. E enquanto nós não tivermos a consciência de que depende de nós, o reino não vai deixar de avançar, não. O Senhor escolhe o outro, coloca na frente e vamos seguir. Mas eu creio que cada um de nós que está aqui hoje, ouvindo esta mensagem, tem desejo de seguir adiante e avançar com o reino de Deus. Amém? Glória a Deus, eu tenho certeza. Os planos do Senhor jamais serão frustrados. Então, se nós temos certeza que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o dia do Senhor, talvez não seja na nossa hora, como nunca é, nem da maneira que a gente imaginou, nem do jeito que a gente queria, nem na quantidade que a gente esperava, ou do tamanho que a gente pediu, mas da maneira perfeita, o fiel irá completar. Amém? Paulo então ora. Se a gente for ler um pouquinho mais então, nos últimos versos, Paulo então ora. E a oração de Paulo é um recado para nós do Senhor. Que o nosso amor aumente. Porque o Senhor sabe que nós amamos. O ano de 2020 foi um ano de busca, de entender o que é amor. Nós ouvimos muitas mensagens do que é o amor, do primeiro amor, do amor de Deus, do amor do Senhor. E 2021
o Senhor já nos deu a base e agora Ele nos coloca para trabalhar. O Senhor, Ele é tão maravilhoso que nunca Ele coloca os filhos dele em situações em que Ele não dá o conhecimento, a sabedoria, a base necessária. Tudo que nós precisávamos ouvir em 2020 foi dito aqui nesse púlpito. Cada um de nós que esteve aqui e que assistiu através da internet, ouviu, entendeu e conseguiu guardar aquilo que é necessário para viver e praticar o amor de Deus. É algo maravilhoso do Senhor, porque como Ele, eu fico admirada, porque um ano sempre é a base para o próximo. Sabe, e a gente, até comentei já isso aqui, eu vou ser redundante, a gente ouve as pessoas falando que 2020 deveria ser riscada do calendário. Mas isso é coisa do diabo. Isso é o mundo que fala. Porque nós aqui, que estamos aqui, mesmo aqueles que perderam os seus entes amados, fomos sustentados pelo Senhor. Vivemos tantos desafios com o Senhor, aprendemos tantas coisas. Quantas pessoas não faziam ideia do que era o YouTube? E hoje tem canal, ou então estão assistindo pela internet o nosso culto através do YouTube. Quantas coisas nós pudemos aprender, quantas situações nós enfrentamos. Quanta coragem o Senhor forjou em nós, com medo de morrer. Porque eu tenho certeza que todos nós passamos. Como a irmã disse, na primeira febre, a gente já acha que é o coronavírus e já imediatamente lembra daqueles entubados que morreram porque não tinham como respirar. É isso que vem imediatamente na nossa mente. A Terezinha e a Vilma viveram isso. Sabem como é difícil. E quanta coragem o Senhor não forjou em vocês duas, para que vocês pudessem estar aqui hoje. Quanta palavra vocês não declararam para outras pessoas, falando, aguenta firme, porque o Senhor vai te sustentar. Como riscar? Jamais. 2020 tem que ser lembrado com muito amor, porque o Senhor nos ensinou muito. O Senhor trouxe grandes lições para cada um de nós. Quantas coisas nós aprendemos a viver em 2020 que não tínhamos. Inclusive até os nossos governantes tiveram que se adaptar a tantas coisas. Queridos, 2020 foi um ano abençoado. Porque aqueles que confiam no Senhor sabem que Ele é fiel e que se Ele começou a boa obra, Ele vai cumprir, Ele vai completar. Nenhuma promessa do Senhor fica pela metade. Se Ele prometeu, vai acontecer. Tudo que Ele promete para nós. E se fomos chamados para o seu propósito, como também diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que foram chamados para o seu propósito. Nós fomos chamados para esse propósito. Todas as coisas que vêm acontecendo nas nossas vidas, fomos chamados para isso. Eu tenho certeza que, como eu, todos vocês aqui tiveram muitas palavras nos seus lábios para dar àqueles que não conhecem o Senhor. Foi um ano de colheita. Só não veio aquele que não quis, mas ele ouviu. Porque nós pregamos. Todos nós falamos. De uma maneira ou de outra, através de um post, através de uma mensagem, de um áudio, de uma canção, de uma pregação, foi pregada a mensagem. O Senhor, através do ano de 2020, deu uma acelerada. Vocês puderam perceber isso? Deu uma acelerada na volta de Jesus.
Porque muita gente conheceu a verdade. A internet pode ser realmente causa de muita destruição, se não for usada corretamente. Mas usada para a disseminação do evangelho, ela alcançou pessoas que jamais nós imaginaríamos que poderiam ouvir falar de Jesus. E isso através do ano de 2020, da pandemia, da quarentena, do coronavírus. Não estou dizendo que é bom, nem que é alegre, nem que é... Não, estou dizendo que como Paulo, em meio à prisão, num lugar sujo, fétido, escuro, desconfortável, ele louvou ao Senhor. Então nós precisamos agradecer. Obrigada, Senhor, pelo ano de 2020. Foi um ano maravilhoso. Nós pudemos sim aprender muito com o Senhor. E quantas pessoas que não tinham fé, hoje têm fé. Por causa do que o Senhor permitiu que fosse acometido sobre a terra. Sobre a terra. Não foi só sobre o Brasil, não. Foi sobre o planeta. Então, com certeza foi permissão do Senhor. Porque Ele precisava dar uma acelerada nesse povo. Fazer o pessoal acordar. Desperta, ó tu que dormes. Nós temos um trabalho a fazer. Então, esse ano é um ano em que o Senhor já nos deu a base, já nos encorajou, já nos trouxe aqui tantas mensagens. E agora nós vamos praticar. Vamos lembrar do que Paulo ora, que o seu amor aumente. Porque o Senhor sabe, através de tudo que nós vivemos em 2020, só está aqui porque ama mesmo, né, gente? Só continua firme na luta, só continua porque ama. E nós não fomos como os discípulos que andaram do ladinho de Jesus, puderam sentir o cheirinho dele, pegaram na mão dele. Não, nós somos aqueles que cremos sem ver. Nós sentimos a presença dele, mas nós não estamos vendo. Então nós temos fé sim, nós amamos sim, mas nós precisamos praticar. O reino de Deus precisa avançar. E a única receita para isso acontecer é através do amor. Jesus, ele nos dá muitas, através das parábolas, através de tudo que ele veio pregar aqui, ele dá muitas dicas de como amar. Ele fala de dar a outra face, ele perdoa adultério, enfim, o Senhor Jesus, se ele, que é o Rei dos Reis, que nos comprou com alto preço de sangue, perdoa e ama, sem olhar, quem somos nós para fazer acepção? Quem somos nós para escolher quem vamos amar? O ano de 2021 é um grande desafio para nós, porque o Senhor está dizendo, viver e praticar o amor de Deus. Que nós, filhinhos, não venhamos a amar só, né? Da boca para fora, mas que seja em ação e em verdade. Então nós poderemos escolher quem amar? Não, porque Jesus ensinou que não. Se nós cremos que Jesus é o nosso Salvador e é Ele que é o dono das nossas vidas, precisamos seguir aquilo que o Senhor nos ensinou. Vai ser fácil? Não, porque as pessoas vão continuar as mesmas, com os mesmos defeitos, com as mesmas dificuldades, com as mesmas imperfeições, em alguns momentos ainda afundados no pecado. Mas a nossa obrigação, a nossa tarefa é praticar. Praticar, então todo dia um pouco, né? Da mesma maneira que os irmãos, a gente ouviu aqui o testemunho, estão
caminhando para poder ter uma vida saudável, não adianta caminhar só essa vez, irmã. Quero te dar esse recado. Tem que ser constante. Tem que ser uma prática. Tem que ter uma frequência, né? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Mas é isso que o Senhor fala conosco, que nós precisamos praticar. Então vai ser fácil? Muitas vezes nós vamos nos deparar com situações em que a gente vai falar, Senhor, eu não consigo perdoar. Mas aí a gente vai lembrar que na força do Espírito Santo, nós viveremos, nós perdoaremos, nós faremos, nós praticaremos o amor. Este é o primeiro culto, Aviva. E eu confesso que eu fui muito avivada por esta mensagem. Porque o Senhor veio trazer ao meu coração a mesma alegria que Paulo estava sentindo. Quando ele começa o texto, eu estou alegre. E é dessa maneira que o Senhor quer que nós oremos, que nós intercedamos, que nós lembremos dos nossos amados. Principalmente aqueles mais difíceis. Com alegria, com prazer, com amor. É uma nova chance que o Senhor está dando para cada um de nós. Porque se no ano de 2020 nós conseguimos amar, de declarar, este é o ano em que nós vamos agir. Este é o ano que o Senhor está nos dando a chance. Sabe aquela pessoa que você fala, ó, Senhor, o Senhor já sabe, essa daí eu já entreguei nas tuas mãos, eu não faço mais nada. Ah, essa daí não dá, Senhor, o Senhor já sabe, já tentei, não consigo. Então esse é o ano que o Senhor está nos convidando a mudar de atitude. É um grande desafio para mim. Porque eu já tinha entregue algumas pessoas na mão dele. Tinha falado, Senhor, não mexo mais. Mas eu confesso para vocês que eu vou praticar. Será um exercício árduo, mas na força do Espírito Santo, eu vou conseguir. Em nome de Jesus. E mesmo que a gente continue, como eu disse, a pessoa continua a mesma, os mesmos defeitos, as mesmas imperfeições. Vou receber patada? Vou. Vou receber humilhação? Vou. Vou ser ofendida de novo? Vou. Mas eu vou viver e praticar o amor. Porque o Senhor, mesmo eu sendo essa que eu sou, apesar de mim, Ele me ama. Então é dessa maneira que o Senhor quer que a gente ame o nosso irmão. Não é da nossa maneira. É do amor de Deus. É da maneira do Senhor que Ele pede para nós. Então esse é um ano de nós trazermos os nossos planos aqui, porque por mais que a gente tenha vivido várias situações, não significa que a gente não tem que planejar. Temos sim. Vamos continuar planejando, principalmente porque quando a gente anota lá, inclusive, já temos lá atrás, você vai poder pegar uma folha para você anotar os seus pedidos, os seus planos para o Senhor, você já está falando para Ele, eu tenho fé que o Senhor vai conseguir. Eu tenho fé que só colocando aqui é que eu vou alcançar. Então o Senhor se alegra quando nós fazemos planos e colocamos nos pés dEle. Então eu vou colocar lá no meu planinho, Senhor, o Senhor sabe que esta pessoa vai ser mega blaster difícil, mas eu quero praticar o amor. O Senhor me ajuda? É o desafio. E eu convido você a fazer o mesmo, se você quiser. Eu sei que o Senhor se alegrará conosco. E, claro que virão situações para nos provar. Porque o Senhor é assim. Mas eu tenho também certeza que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. E Ele vai mandar o refrigério, Ele vai mandar o escape, Ele vai mandar o bálsamo sobre as nossas vidas, amém? Mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a coronavírus, é possível praticar o amor de Deus.
No verso 21 de Filipenses, do mesmo capítulo, Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não é fácil, vai dar medo, com certeza. A gente não quer que o nosso filha, marido, enfim, não quer, nem a gente. Mas, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não precisamos temer, porque nós temos a certeza de que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então a obra só será completa quando ele planejou, na maneira e da forma que ele escreveu. Não se preocupe. Ninguém vai ser acometido dessa enfermidade se não for plano do Senhor, se não for propósito dele, de coragem, de ousadia, de pregação do evangelho, de avançar do reino. Faz parte, é propósito do Senhor. Que nós possamos entender que o nosso crer muda toda a situação. No final, Paulo vai encerrar o capítulo, no verso 29, dizendo assim, essa foi demais. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Olha só, o privilégio. Veja que encerramento fenomenal de Paulo. Ele estava preso, todo com certeza machucado, porque toda vez que antes de ser preso eles batiam, porque era a forma de castigar dos romanos. Num lugar horroroso, ele estava sendo grato, ele estava alegre e ainda dizendo que aquele sofrimento que ele estava sentindo ali, por Jesus, era um privilégio. E é isso que o Senhor quer falar conosco. Tudo aquilo que nós vivemos aqui, tudo aquilo que nós matamos a nossa carne, tudo aquilo que nós deixamos o nosso eu, pelo reino, pelo Senhor, é um privilégio sofrer por esse motivo. Sempre que algo acontecer e que a gente, por acaso, for jogado naquele lugar de lamentação, sabe que eu comentei no começo? Que o diabo achar, coitada de... Não. Senhor, que privilégio está sofrendo pelo Senhor. Porque pensa, gente, como será no céu, diante de Jesus, na hora que Ele for falar assim para mim e para você: oh, filha, muito obrigada porque você, isso, por mim. Nós temos que ter saudade do céu. Nós temos que ter saudades de estar com Jesus. Nós precisamos crer que é um privilégio sofrer por Ele. Porque só dessa forma nós conseguiremos viver e praticar o amor de Deus nas nossas vidas. Amém? Espero que você tenha também se alegrado e sido encorajado por esta palavra, como eu fui, através do Espírito Santo. E que você comece o ano de 2021 lembrando que nós precisamos ser gratos. Lembrando que o viver para nós é Cristo, o morrer é lucro. E que é um privilégio sofrer ofensa por Jesus, sofrer humilhação por Jesus, sofrer vergonha por Jesus, é um privilégio. Ficar enfermo e passar por situações é um privilégio. Porque o Senhor vai te colocar lá porque Ele tem propósito. Não importa a situação. Lembre-se sempre que o Senhor
que é aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, é fiel para completar até o dia de Jesus voltar. Amém?